Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Dr. Matheus Soares Augusto, delegado de polícia. As investigações nunca param. O crime ocorrido em fevereiro ainda tem desdobramentos. Lá em Nova Nazaré, investigações apontam o mandante do crime. E a ordem partiu de dentro do presídio, doutor. Exatamente. Nós finalizamos agora o inquérito do jovem Alan David Souza, que foi executado em Nova Nazaré por membros de uma organização criminosa que acreditava que ele fosse integrante de uma outra organização e viu esse jovem como um perigo para o crime lá na cidade de Nova Nazaré. Inicialmente, nós tivemos algumas prisões. Entretanto, nós continuamos as investigações a fim de descobrir a motivação, descobrir quem que eram os mandantes, como que se deu essa trama criminosa. Com base nisso, foram indiciados ao final 7 pessoas. 7 pessoas foram as responsáveis pela morte desse jovem, e entre essas pessoas está uma liderança da facção que está preso lá na penitenciária em Rondonópolis. Nós descobrimos que esse criminoso, ele arquitetou todo esse crime, e os criminosos que estavam com a vítima em cárcere só executaram, ou seja, só mataram a vítima depois que esse chefe da facção autorizou, tudo isso feito através de um celular que esse criminoso tinha acesso dentro da facção. Cumpre destacar que na data de ontem, uma equipe da Polícia Civil lá da cidade de Rondonópolis fez buscas na cela desse criminoso. Não encontramos o celular que ele utilizou, mas encontramos diversas anotações referentes a tráfico de drogas e referentes também à organização criminosa. A partir de então, estas pessoas responderão por quais crimes? Bom, a investigação ela conseguiu apontar uma dezena de crimes praticados, né? Dos quais eu posso mencionar aqui: homicídio qualificado, cárcere privado, porque a vítima foi mantida em cárcere durante um período antes de ser executada, tortura, ele passou por momentos de tortura antes de ser executado, tráfico de drogas, que esses criminosos foram presos, alguns deles com drogas, porte ilegal de arma de fogo, crime de integrar organização criminosa, ocultação de cadáver e vilipêndio de cadáver, ou seja, uma gama de crimes. Todo esse trabalho foi documentado, todos os indiciados possuem contra si fortes elementos que apontam terem sido eles realmente o autor dos crimes, estão presos. E agora cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário dar seguimento a esse processo para que sejam efetivamente condenados depois desse belo trabalho da Polícia Civil de Água Boa. Doutor Matheus, todos são adultos ou há menores envolvidos? Neste caso, não há menores envolvidos, que chama a atenção a participação de mulheres, né? São aí, desses 7 envolvidos, 4 deles são mulheres, né? E algumas com filhos. Então a gente vê uma movimentação da organização criminosa de posicionar mulheres em algumas posições de comando dentro da organização, né? Seja pela característica da mulher, por ser mais talvez analítica que o homem, mais discreta, e principalmente porque algumas dessas mulheres têm filhos e usam disso posteriormente para conseguir uma liberdade da justiça. Então é muito comum em que prisões os advogados aleguem que essas mulheres têm filhos menores, que precisam sair da cadeia por causa disso, e isso já foi percebido pelos criminosos e tem então selecionado algumas mulheres para fazerem parte desse grupo e liderarem, como a gente pôde ver, até executarem pessoas. Na fase policial, alguns dos suspeitos confessaram o crime? Na data da Operação Sodoma, em que nós realizamos a prisão de alguns suspeitos, 2 deles confessaram com detalhes a prática do crime, né? Nós encontramos, inclusive, no celular de um dos investigados, fotografias da vítima, que eles tiravam essas fotografias e mandavam lá para o chefe da facção, que então analisava, né, toda aquela situação e até mesmo imagens da vítima morta
logo após eles terem executado. Isso facilitou e esclareceu muito as investigações. Dos 7 suspeitos, algum deles tem antecedentes? Todos eles possuem antecedentes criminais, são pessoas voltadas ao crime realmente, pessoas que viviam uma vida dedicada à organização criminosa. Não tinha ninguém ali que tivesse um trabalho, ninguém ali que fosse um trabalhador. A função dessas pessoas, enquanto estavam em liberdade, era trabalhar para fortalecer essa organização criminosa. E estavam dispostos a fazer tudo em nome da facção, seja tráfico de drogas, seja homicídios, como a gente viu, e qualquer outro tipo de crime. A missão dessas pessoas, depois que entraram no crime, era suprir, era fortalecer essa organização criminosa. Mas a casa caiu. É um ganho que a sociedade tem com a retirada dessas pessoas das ruas, né? Uma coisa que eu aprendi na polícia é que, infelizmente, existem pessoas que são ruins, pessoas más. Às vezes nós estamos no nosso círculo ali, temos a nossa família, nosso círculo de amigos, e não percebemos que existem pessoas realmente que estão livres, mas estão aí praticando crimes e não se importam com quem vai ser a vítima. O trabalho da Polícia Civil é, na medida possível, dentro da legalidade, identificar essas pessoas e realizar suas prisões, o que foi feito com êxito nesse caso. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro.